Aí, tema importantíssimo discutido agora entre Holanda, Canadá e Reino Unido. E você se pergunta o que isso tem a ver com o Brasil. Hoje, aqui no Brasil, a gente também teve uma discussão muito séria sobre petróleo, porque o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o aumento no preço do petróleo e as consequências disso. O presidente Jair Bolsonaro disse que o barril do petróleo está em 120 dólares. A paridade do preço internacional, segundo ele, é errada. O que é tirado é levado em conta o preço fora do Brasil e isso está sendo tratado mais uma vez, segundo o presidente Jair Bolsonaro, hoje em reunião para achar uma solução e não ficar empurrando com a barriga. Foi isso que disse o presidente Jair Bolsonaro hoje. Ainda segundo ele, se for repassar todo esse aumento, tem que dar um aumento de 50%. Então, o presidente Jair Bolsonaro detalha que vai conversar sobre esse assunto hoje com o ministro da Economia, que pretende solucionar esse problema dos combustíveis, já que nós não somos autossuficientes em petróleo e que as leis, segundo o presidente Jair Bolsonaro, foram feitas de forma errada lá atrás e isso altera o preço do barril e que vai procurar uma solução ainda hoje. Portanto, em plena sintonia com o que você acompanha, que foi o assunto dominante nessa entrevista coletiva com Boris Johnson, Justin Trudeau e Mark Rutte. Canadá, Reino Unido e Holanda afinados e sendo questionados no discurso sobre a dependência do petróleo e do gás da Rússia. Vamos já chamar a Thaís Herédia, que tem novidade em relação a isso, né, Thaís? Boa tarde para você. Deve ter uma reunião aí para discutir esse impasse em relação ao preço dos combustíveis, né? Oi, Marcela, Daniel, boa tarde a todos. A informação agora que a gente antecipa aqui na CNN é que o Palácio do Planalto convocou especialistas do mercado de óleo e gás para ouvir sugestões de soluções. Eu conversei com alguns deles e eu ouvi o seguinte, que é o que eles vão dizer ao presidente da República. Não dá mais tempo para discutir projeto no Congresso Nacional. O governo brasileiro vai precisar tomar uma decisão já. Até porque a Petrobras não tem condições de fazer um aumento de 40%, que é a defasagem no cálculo da média de mercado, já chega a 40%. O presidente Bolsonaro falou em 50% agora há pouco. Aqui eles vão dizer, primeiro, a urgência, a decisão precisa ser tomada já. E segundo, o risco é de desabastecimento. A Petrobras é responsável por praticamente 70% do petróleo e dos combustíveis que abastecem o Brasil e os outros 30 são importados. Se não puder vender pelo preço que importar, ninguém vai importar e isso pode gerar um risco de abastecimento. A solução que o Palácio vai ouvir dos especialistas de mercado passa mais ou menos por isso que a CNN já antecipou aqui também, uma medida direta de subsídio ao preço dos combustíveis, de preferência começando pelo diesel e pelo botijão de gás. Se vai chegar a gasolina é uma outra discussão. A ideia é criar uma política pública que dure entre 3 e 6 meses, que estabeleça um gatilho para o preço do barril. Olha, a partir de 90 dólares o preço do barril Brent, a política pública entra em vigor e ela vai ser paga pelos dividendos e pelos royalties pagos pela Petrobras. Para fazer isso, precisa mudar a Constituição. Como a primeira defesa é de que as medidas precisam ser tomadas agora, não dá tempo de fazer uma proposta de emenda à Constituição e seguir todos os trâmites, a discussão agora tem que ser também jurídica, para saber se a decretação de um estado de calamidade, por exemplo, daria a segurança jurídica para o governo adotar uma política pública de subsídios, desviando os recursos de royalties e dividendos que hoje estão carimbados no orçamento brasileiro para fazer o subsídio direto ao preço dos combustíveis. Então, especialistas estão indo a Brasília, convocados pelo Palácio do Planalto, não pelo Ministério da Economia, para sugerir ao presidente isso. E as sugestões são essas, Daniel e Marcela. A primeira delas é: não dá mais tempo. Agora é a hora de tomar a decisão.
né? A defasagem aumentou muito e não dá mais para esperar uma mudança na Constituição. E tem um ponto importante que é o seguinte, né? Discute-se muito sobre o monopólio do refino aqui no Brasil. 80% do combustível aqui no Brasil, às vezes um pouco mais, um pouco entre 70% e 80% do combustível é refinado aqui, o resto é importado. E comparando com os Estados Unidos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde o preço do galão já passa de $4, o que não se via há muitos anos, há mais de 160 refinarias privadas, ou seja, há mercado, há concorrência, cada estado tem uma legislação diferente. Outros países do mundo também estão buscando saída para lidar com esse choque de custo no preço da energia. Estão reduzindo tributos temporariamente, estão fazendo política de transferência de renda para as famílias mais necessitadas, de menor renda. Portanto, há um movimento no mundo inteiro buscando uma saída imediata para lidar com esse choque de custos. E a sugestão que o Palácio vai ouvir, o presidente da República vai ouvir desses especialistas é exatamente seguir o mesmo ritmo. Agir com segurança jurídica, mas dar ao governo um instrumento de política pública, mesmo que seja à custa dos recursos que tem o carimbo do Congresso Nacional, que tem o carimbo no Orçamento Federal, mas garantir que esse choque de custos não seja repassado aos preços do consumidor e nem deixe o país sob o risco de desabastecimento de combustíveis. É uma informação importante que a Thaís Herédia traz agora, porque ao mesmo tempo que temos essa reunião, portanto, hoje ainda deve ser? Hoje, agora à tarde. Agora à tarde, com especialistas do mercado, a revelia da equipe econômica, portanto, essa reunião hoje com o presidente Jair Bolsonaro, em que ele vai ouvir as sugestões, as opiniões dos especialistas em mercado para falar de preço de combustível, que é um assunto que já se arrasta há algum tempo aqui no Brasil, antes mesmo da guerra na Ucrânia, e que inclusive tem uma mobilização muito grande no Congresso Nacional, no Senado, para votar os projetos que também tratam diretamente desse assunto. Thaís, como conciliar, então, o que quer o mercado, o que quer a equipe econômica, o que propõe o Congresso, num momento em que são inúmeras as variantes que afetam o preço do combustível aqui, em ano eleitoral? Em ano eleitoral. Então, a questão é o equilíbrio das medidas diante do cenário. O cenário da guerra, que impôs essa alta do petróleo absurda, que nós vimos em apenas 2 semanas, ela demanda uma outra resposta, que escapa, inclusive, do alcance eleitoral, do populismo, e ela precisa escapar disso. E é por isso mesmo que ela demanda ainda mais responsabilidade, essa sugestão de colocar ali uma política que vai durar entre 3 e 6 meses. Né? Aquilo que o Brasil não pode fazer, e é aquilo que a equipe econômica tenta evitar, é que o Congresso Nacional acabe tomando decisões, implementando políticas aqui via tributos, redução de tributos, ou mesmo subsídios aos preços, que percam a eficiência ao longo do tempo, gerem mais distorções e acabem não resolvendo um problema que é um problema de infraestrutura no Brasil, de concorrência, de abertura de mercado e de aumento de investimentos. Então, uma coisa é responder à urgência, a outra é debater com responsabilidade, né, os problemas que levam o Brasil a ser tão dependente e precisar repassar os custos do mercado internacional. Não dá para tratar a Petrobras como uma empresa que vai fazer política pública, porque ela é financiada, a sua dívida é paga, seus investimentos, claro que pelo resultado da sua operação, mas pelo acionista privado. O Tesouro Nacional, ele apenas recebe dinheiro da Petrobras há muitos anos e recebe muito. O presidente Bolsonaro andou reclamando do lucro da Petrobras. Mas esse dinheiro foi colocado, direcionado para aquilo que determina a Constituição, saúde e educação em primeiro lugar. Então, Daniel, assim, mudar a política de preços da Petrobras agora não é a questão. A questão agora é, em função da guerra, trabalhar numa política pública que dê esse mecanismo para o governo compensar, e faz sentido fazer isso na visão desses analistas, mas não criar uma coisa permanente, que coloque o Brasil numa situação de armadilha das contas públicas e do sistema tributário como um todo. Thaís, rapidinho, só para a gente encerrar, chegou uma informação da CNN Internacional que o presidente americano está ponderando a flexibilização das sanções à Venezuela para isolar a Rússia e aumentar a produção de petróleo. Seria uma solução, uma alternativa
Para a gente, inclusive, ou não? Não, para a gente não, porque no final das contas tem a discussão sobre a Venezuela, tem a discussão sobre um acordo com o Irã, que pode aumentar um pouco, mas o Irã tem uma participação pequena, quer dizer, qual é eu não sei a produtividade que tem hoje a Venezuela para se colocar diante e tentar amenizar isso. De qualquer forma, todo o esforço que eles conseguirem fazer para aumentar as fontes de abastecimento do mundo, ele sempre será bem-vindo. Mas o movimento parece ser muito maior do que isso e ele não parece ser uma coisa que vai durar apenas semanas, né? Hoje a leitura, por isso até que a sugestão é de que a política pública tem esse prazo entre 3 e 6 meses. Então, convocar os grandes produtores de petróleo no mundo, né? Mesmo que seja diante do desafio de rever sanções e rever rupturas que aconteceram ao longo dos anos, como com a Venezuela e com o Irã, isso pode sim ajudar, mas de qualquer forma, como a gente estava ouvindo dos líderes Boris Johnson e também o Justin Trudeau, a transição para uma dependência menor do petróleo é uma coisa que leva tempo. O petróleo continua sendo a maior commodity do mundo, né? E ela continua sendo a principal fonte de energia do mundo. Então, até lá, nós vamos ter que atravessar a guerra para depois atravessar a transição. Valeu, Thaís. Obrigada, viu? Boa informação aí que você trouxe pra gente.